Nós estamos acompanhando essa polêmica toda no Congresso Nacional sobre a questão do congelamento ou redução do ICMS sobre combustíveis. E aí, mais uma vez, a gente fica vendo como no Brasil a gente vai tentando fazer remendos. Entra governo, sai governo, todo mundo promete fazer uma reforma tributária adequada. E ninguém faz. Fernando Henrique não fez, Lula não fez, Dilma não fez, Temer não fez, muito menos Bolsonaro. Enquanto nós não tivermos uma reforma tributária decente no país, o tempo inteiro nós vamos ficar tentando fazer remendos na economia e nessa questão tributária. Eu acho que grande parte daqueles que me assistem já ouviram falar alguma vez que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do globo. Em média, nós trabalhamos, segundo a Unafisco, nós trabalhamos até o mês de maio para pagar impostos no Brasil. Isso significa que, na verdade, então no Brasil, em média, os trabalhadores só têm renda mesmo efetiva para gastar com as suas coisas a partir deste mês que nós estamos. O tempo inteiro se promete fazer uma correção na tabela de imposto de renda. E muitas pessoas não entendem o que significa essa correção de imposto na tabela do imposto de renda. É uma atualização de acordo com a inflação. Desde 1996 que não se faz na tabela de imposto de renda no Brasil uma correção adequada. Por isso, a defasagem existente, segundo a Unafisco, é hoje de cerca de 134%. Aqueles que me assistem, e muitos sabem perfeitamente disso, pela tabela atual, um trabalhador que tem rendimento de R$ 1.903 a R$ 2.826 paga 7,5% de imposto. Então imagina assim, se um trabalhador tem uma renda de R$ 2.800, por ano ele paga de imposto direto R$ 2.755. Eu estou falando de imposto direto, porque fora o imposto indireto, aquele que está sobre qualquer coisa que você compra, qualquer serviço que você usa, sem contar ainda outras tarifas. Se a pessoa tem um carro, por exemplo, tem IPVA, ela mora obviamente em algum lugar, e aí tem o IPTU, enfim, fora os outros impostos. Aqui nós estamos falando apenas do imposto de renda, aqueles que são contribuintes do imposto de renda, porque imposto indiretamente todo mundo paga. Uma pessoa que recebe no Brasil, e isso é completamente fora de propósito, uma pessoa que recebe a partir de R$ 4.600 no Brasil, o imposto sobre o salário dela é de 27,5%. Isso significa que essa pessoa paga por mês R$ 1.280 mais ou menos de imposto. Ao final do ano ela terá pagado cerca de R$ 16.000. Não há lógica nisso. Muito obviamente, doutor Emílio, que passou da hora da correção da tabela. Chegou-se a fazer uma proposta de reforma tributária que foi para a Câmara, e ali haveria uma correção de cerca de 30% na tabela, que passa longe da correção que deveria ter, porque a defasagem é de 134%. Mas se pelo menos essa reforma tivesse sido aprovada no Senado, porque ela parou no Senado, haveria uma correção ali de aproximadamente 30%. Isso significaria então que as pessoas passariam a pagar impostos a partir do rendimento de aproximadamente R$ 2.500, e haveria correção para as outras faixas de rendimento também. Isso significaria reduzir significativamente o número de pessoas que hoje são obrigadas a contribuir, são obrigadas a fazer declaração de imposto de renda. Não sei se aqueles que me assistem viram nos jornais e na televisão que houve um aumento aproximado de 20% de apresentação de declarações de imposto de renda no Brasil. Se você não analisa bem o que está acontecendo, porque é meio esquisito. Bom, se os salários em grande parte estão defasados, se temos um índice de desemprego altíssimo, como é que pode ter aumentado o número de contribuintes? Porque com o aumento da inflação e sem a correção da tabela, um número maior
maior de pessoas passou a ser obrigado a apresentar o imposto de renda e pagar imposto de renda. Foi isso que aconteceu. Então, assim, a gente fica discutindo coisas paroquianas e esses remendos e não parte para uma discussão séria sobre essas questões. E aí a gente observa, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, que ficam completamente alheios também a isso, com raras exceções, raras e honrosas exceções de deputados e senadores que tentam colocar esse debate na ordem do dia. As pessoas esquecem porque, na verdade, doutor Emílio, hoje, segundo a Unafisco, 15 milhões de contribuintes pagam imposto indevidamente, ou seja, se houvesse a correção, eles não precisariam pagar impostos. Segundo a Unafisco, 47 bilhões são arrecadados indevidamente todos os anos por falta de correção na tabela de imposto de renda. É muito óbvio que não há um interesse por parte de muitos representantes nossos, de muitos deputados, de muitos senadores, que se corrija a tabela, porque isso significaria então uma redução da arrecadação, porque daí você tem que cortar despesa. Imagine o governo federal arrecadando 47 bilhões a menos. Então, talvez teríamos que mexer lá no orçamento secreto, por exemplo, do Congresso, né? No fundo bilionário, no fundo eleitoral bilionário e em todas as outras regalias que existem hoje em várias instituições públicas. Então, na verdade, não há um interesse verdadeiro que se tire essa carga sobre aqueles que ganham menos no Brasil. Porque são 47 bilhões de reais arrecadados indevidamente no Brasil por falta de correção na tabela do imposto de renda. Então, se essa tabela fosse feita, seriam 47 bilhões a mais no bolso do trabalhador brasileiro. Seriam 47 bilhões a mais para as pessoas se alimentarem melhor, para as pessoas consumirem mais, para as pessoas poderem investirem mais e por aí vai. Então, assim, a gente tem que parar de ser tão ingênuo a respeito dessas discussões e passar a entender melhor como essas coisas se processam. Essa questão da reforma tributária e, sobretudo, da correção da tabela de imposto de renda é um negócio que é para ontem. Como eu disse já aqui, desde 1996 que não há uma correção adequada na tabela de imposto de renda. A última pequena correção foi em 2015, mas não corrigiu quase nada. Foi uma correção mínima, passou longe daquilo que deveria ser feito. E entra governo, sai governo, se promete que a correção será feita. O próprio atual presidente Bolsonaro prometeu na campanha dele isentar todos aqueles que ganhavam menos de 5 mil. Quer dizer, e nem a correção dos 30% acabou ocorrendo. Então hoje qualquer pessoa, hoje não, há anos, que qualquer pessoa que tem um rendimento acima de R$ 1.900, ela tem que pagar imposto. E isso, pessoal, fora o imposto indireto, que é aquele que tem sobre tudo aquilo que você consome, fora os outros impostos, as outras taxas e tarifas que a população tem que pagar, como eu disse antes, o IPTU, por exemplo. Então, assim, a questão de ficar discutindo no miúdo, discutindo no varejo essas questões, nunca nos levarão a nada. Assim como essa discussão hoje sobre se isento, se não isento, combustível e tal, isso pouco ou nada terá efeito de verdade. Tem um caráter infinitamente mais eleitoreiro, tanto para a Câmara quanto para o próprio presidente, do que efetivamente a gente está pensando que está resolvendo o problema da questão tributária que incide sobre as costas do trabalhador brasileiro. Muito obrigado, deputado Dari.